bate-papo que a gente vai ter agora com a doutora Kathleen Bezerra, a gente vai abordar a humanização. A gente está pegando um gancho do nosso último bate-papo, né, doutora? Nosso último bate-papo que a gente colocou aqui nas nossas redes sociais, aqui no site do GPI, a gente falou sobre a hematologia em si. Agora a gente vai falar sobre esse profissional da hematologia e sobre os nossos módulos, sobre a nossa pós-graduação aqui do Instituto GPI. E pegando o gancho já da nossa última conversa, a gente estava falando, você estava falando sobre os profissionais da hematologia, você tocou num ponto muito importante. Fazer profissionais humanos, profissionais que beneficiem outros seres humanos, outras pessoas. A gente até deu um exemplo, eu falei de um exemplo, meu pai que descobriu uma infecção através de um exame de sangue, e você disse, olha, o seu pai é o beneficiado, por exemplo, né, como várias outras pessoas são as beneficiadas do nosso trabalho. Então, assim, o atendimento humano, inclusive, esse é o viés, essa é a vertente que vocês aplicam, né, você aplica enquanto coordenadora da pós-graduação, na nossa pós-graduação, não é isso? Não só na pós-graduação, mas na profissão de vocês. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês de novo. Bom, falar de você conseguir esse processo de humanização do profissional, eu sempre lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa que já tem anos-luz de maturidade, de profissionalismo, e é uma amante da hemato, né? E a gente tem um relacionamento bem estreito. E ele me disse assim uma vez que adora, né? Assim, se ele fosse contratar, ele não contrataria pessoas inteligentes. Se fosse para ele assim, vou aqui fazer uma seleção, eu tenho aqui o melhor histórico, eu tenho... Não. Eu quero um profissional que tenha habilidades, eu quero um profissional que tenha engajamento, curiosidade e humanização. Porque ele disse que a objetividade você encontra nos livros. E quando você tem boa vontade, você pega um manual de um equipamento, você pega um livro, tá aí a internet, né? Que está recheada de conteúdo interessante, onde tu consegue sanar tuas dúvidas prontamente. São várias receitas de tudo. Desde a culinária a como montar um produto, montar uma mesa como essa, né? E tu consegue buscar isso com muita rapidez, né? Resolve o teu problema naquele momento. Em contrapartida, será que tu vai conseguir tocar as pessoas? Entendeu? Poxa, será que eu tenho aquela sensibilidade de saber que aquele valor, especificamente, ele vai ter uma, como eu costumo dizer, aquele paciente com valor tão crítico, que a gente chama, dentro das análises, existem valores críticos, ou seja, valores que colocam em risco a vida do meu cliente. Então, esses valores, eles devem ser reportados o mais rápido possível para o médico que está acompanhando. Se eu não conseguir, eu tenho que dar um jeito de avisar para o cliente, para o responsável por aquele cliente, quando ele não é capaz. Possivelmente capaz, né? Mas e se eu não tiver? Eu posso ter o maior conhecimento do mundo, mas se eu não tiver tocado por aquela condição, na rotina, no dia a dia intenso, nas horas cronometradas de atividades, né? No desempenhar dos papéis, você deixa passar. Às vezes não é porque você queira, é porque realmente hoje em dia o relógio não anda ao nosso favor. Verdade. Então, a gente precisa de profissionais que tenham tempo para dedicar-se para o outro. Então, quando o Instituto GPI me convidou para compor esse grupo super bacana, que é a nossa pós-gemato, eu falei isso, não, eu quero fazer uma coisa com a minha cara, sabe? Eu quero, além de mostrar para o aluno o melhor que ele pode ter, os profissionais mais incríveis, eu garanto a você, não existe um profissional que diga assim, ele é teoricamente capaz, ele é teoricamente capaz, ele é humanamente capaz e mais, ele tem essa vivência que a gente precisa, ele tem história para contar, ele tem uma família por trás dele, ele não vai dar aula, ele não vai passar o que ele sabe e nem vai deter conhecimento por motivos simplórios, sabe? A gente precisa preparar o nosso aluno
para que ele seja um profissional diferente dos outros, objetivamente falando, e principalmente que ele tenha essa sensibilidade, que ele tenha um conhecimento de uma possível transfusão, para que ele tenha um conhecimento que aquele paciente está em risco, aquela criança ela tem uma leucemia aguda, onde eu não tenho tempo de fazer uma recoleta, porque amanhã ela pode dar uma crise leucemóide via óbito. Então, ele precisa ter esse conhecimento concomitante, ter aquela sensibilidade para poder agir com rapidez. E a rapidez, essa dedicação de tempo, ela só vai acontecer se o profissional tiver segurança e boa vontade. Com certeza. A segurança vem com a objetividade e a boa vontade vem com a humanização. Essa é a proposta da gente. Que bacana. E você mencionou aí, você pontuou sobre os demais profissionais. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse corpo docente, sobre essa equipe fantástica. Doutor Luiz Arthur, doutor Marcos, né, que estão, e devo estar esquecendo de alguém aqui, me perdoe, pode até falar, pessoas que, assim, incríveis, e como você falou, são profissionais mesmo, qualificados, gabaritados e humanos, que vão ajudar aos alunos a ter esse entendimento, a ter esse tratamento, né, essa visão da carreira, a visão da profissão, mas essa visão humana também. Fala um pouquinho sobre essa equipe fantástica. Não, a equipe tá muito boa. Assim, com todo respeito a quem passou por mim, que graças a Deus eu tive muitas pessoas que me ajudaram, que me estenderam a mão, e eu dei o que eu pude, fiz o meu melhor naquele momento para que eu abraçasse as oportunidades que aquela minha vida acadêmica, que aquele início de trabalho profissional estava me dando. E eu encontrei gente maravilhosa no caminho. Assim, pessoas que foram muito mais, né, do que orientadores e tudo. Abriram a porta das suas casas, sabe? Me ajudaram, me acolheram durante 7 anos de estudo. Sim. E quando a gente veio montar essa proposta, eu lembrei de todos eles. Bacana. Eu lembrei de um congresso que eu fui... Te dar um exemplo. Eu lembrei de um congresso que eu tinha ido em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma vez. E eu conheci, eu estava lá, tinha acabado o evento, né? E aí estava aquele comes e bebes e tudo. E eu tive a oportunidade. Um rapaz chegou, nós estávamos trocando, eu estava com outro colega, e chegou um rapaz atrás de mim, pedindo uma licença para pegar uma bebida na mesa. Ele entrou e tinha um birozinho, a gente estava conversando, e o meu colega trabalhava no Hemocentro do Paraná, o que tinha ido comigo para esse congresso. E eu aqui, na minha humildade de Teresina, né? E a gente trocando experiência, ele ouviu, sentou na mesa, e eu comecei a ver que aquele cara era o representante de um equipamento. A gente começou a trocar figurinhas, né? Porque ele prestava serviço para uma máquina, né? Vamos dizer assim, um fabricante de da área de hematologia, e eu também faço a mesma coisa com uma outra marca. E a gente começou a trocar figurinha, falar de tecnologia e tal, e tal. Eu quero saber, vou trazer esse cara para cá. Aconteceu de ter um evento, o trouxe, ele foi super bem receptivo com todos, e quando eu fui entender com quem eu estava trocando umas palavras naquele birô ali, de meia hora, eu falei assim, meu Deus do céu, estou conversando com o Arthur. Por que não trazer o Arthur para mim, sabe? Para a nossa equipe. Para agregar, né? E deu certo, entendeu? Um cara que tem uma vivência, que trabalha com, por exemplo, ele vai dar um módulo para a gente, que é o módulo de neoplasias. O cara manda muito bem nisso. Aí tu pega assim, poxa, Luiz Arthur, muito bom, ele é muito, muito bom, gosto muito do trabalho dele e tal, sabe muito, indignado com a vista grossa dos profissionais, e parece que eu escolhi a dedo, porque eu também fico indignada, né, quando as pessoas fazem de conta que tá todo mundo bem, e ele não, ele tenta, ei, acorda, sabe, liga para ele, insiste, liga de novo, vamos pedir um exame complementar para poder fechar o diagnóstico, liga para o médico, conversa. É isso que a gente quer preparar o aluno. E aí eu olho para o outro lado, do nada me veio um feeling assim, eu estava aqui pensando, vou resolver mudar as referências do laboratório que eu estou hoje na coordenação. Conversei com o proprietário, perfeito, Kathleen,
Manda. Meu coordenador, bora, Kathleen, manda. Aí eu lá no meu setorzinho, eu vou já pedir a ajuda de uma pessoa. Vou no vai que cola, sabe, Neemias? Vou aqui não mandar já um é e-mail. certo, a gente vai atrás. Não. Isso. Mandei um e-mail sem compromisso. Para quem? Por Marcos Fleury. Fui tirar uma dúvida dentro de uma proposta de referência que ele tinha, que, olha a minha humildade, eu não estava concordando, e eu fui conversar com ele. E eu queria que ele me explicasse, né, por que ele tinha colocado aquilo. A gente começou a trocar e-mail, não foi suficiente. Ele pediu meu número de telefone, porque eu não conseguia compreender, né, o que ele dizia. Ele me ligou, conversa vai, conversa vem. Eu tive um caso que eu disse, meu Deus, eu estou encucada com esse caso. E quando eu tenho um caso que eu não consigo resolver, eu sempre procuro ajuda. Vai Vou procurar consultar ajuda dele. profissionais nisso. Com certeza, assim, a gente precisa ser multi, né? Ligo para ele, ele me ajuda com prontidão, começamos a ter um relacionamento bem mais bacana e tudo. Quer saber? Vou convidar o Marcos para fazer parte da equipe. Prazer também. Ele nem deixou eu completar a ligação, sabe? Kathleen, vamos sim, pode contar comigo. E aí foi indo. Tive a oportunidade de ir para Goiânia e conhecer uma pessoa super gente boa, muito, muito, muito boa, que é o professor Taminato. Trago também para a equipe. Fui um filho da nossa cidade aqui, de Parnaíba, né, aqui no Piauí. Vim de lá, me graduei lá, precisava de uma indicação muito boa, estava aqui mexendo no Instagram, mudando as lives, assisti uma live de homeostasia celular. Eu, gente, que cara incrível. Vamos trazer Conversando com um cara que era PhD em homeostasia, assim, gente, estou apaixonado por esse rapaz, vou atrás desse rapaz. Fui saber quem ele era, como que ele trabalhava, quer saber? Bora trazer o Tomás para a gente também. E quando eu parei para pensar, eu montei uma estrutura assim que eu fiquei, caramba, estou no congresso, chamo uma professora Girelo, me ajude bem aqui, a Bambambam da Imunemato no Brasil. Não satisfeita, chame sua orelha, diga para ela nos ajudar também, e ela vem somar com a gente. Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas para contribuir na pós, que foram pessoas que a gente encontrou em bastidores, não é ninguém de livro, sabe? O nosso relacionamento, eu te digo com segurança, é o relacionamento da gente sentar, de a gente sair para jantar, da gente discutir, relacionamento muito humano, né? Começa daí, começa tudo que os alunos vão ver na pós, vem já desse relacionamento humano entre a equipe, entre os professores. Com certeza. Indicações em cima de indicações, sabe? Professora Daniela que deu biologia molecular na Hemato, aquela mulher é uma monstra. Eu disse a ela me encantou. Ela me encantou com a proposta, com a ordem de trabalho, com a organização, com a metodologia dela. Os alunos se apaixonaram. Ela fez cariótipos ali, ao vivo, para a gente. Uma coisa que a gente nunca tinha visto. Quantos alunos nunca presenciaram a análise de cariótipo? Sabe? É uma técnica que, na nossa realidade, a gente não faz. A gente só vê na teoria, só no livro. Ela foi lá, mostrou, virou a tela do computador, se deu ao trabalho de levar a sala de aula para dentro do laboratório, para mostrar o dia a dia dela. Então, assim, são pessoas que vão nos engrandecer. Com certeza. E eu não posso deixar de puxar a sardinha para uma pessoa que me ajudou absurdamente na citometria de fluxo. Então, assim, são pessoas que vieram para abrir portas, para fazer um network, que estão aí para fazer um trabalho com os nossos alunos, muito mais do que a própria sala de aula. Eu disse para eles no primeiro dia, aproveitem a oportunidade, se identifiquem, sabe? Vejam que sub-área da hemato você quer seguir e chegue nessa pessoa, porque ela vai abrir as portas para você. Não tem como. Eles estão preparados e dispostos a isso. Basta que os alunos tenham essa vontade. E eu acredito que eles tenham. Então, assim, a proposta está linda. Os nossos professores são excelentes. Eu não tenho nenhum temor de dizer que após de hematologia do Instituto GPI é a melhor pós-graduação do nosso estado. E eu ouso dizer
que eu tenho profissionais incríveis que dão aula e palestras, que são proprietários de laboratório, que são assessores científicos de redes como a BioHad. Eu tenho pessoas que trabalham em hemocentro, são coordenadores de hemocentro, autores de livro, revisores do PNCQ, trabalham diretamente na Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, na SBAC. Então, poxa, não tem como eu não dizer que o nosso corpo de professores é incrível. Eu não tenho Ele como. é, no mínimo, incrível. Ele é, no mínimo, incrível. Realmente uma equipe muito qualificada, muito capacitada e, acima de tudo, humana. Então, vamos falar só um pouquinho mais da pós. A pós sobre o próximo módulo. Fala um pouquinho para a gente aí sobre o próximo módulo. A nossa pós, que é 100% presencial, aqui em Teresina. Fala do próximo módulo. 100% presencial. Nosso próximo módulo vai falar sobre homeostasia, que é agora esse fim de semana. E nesse módulo, precisamente, quem vai ministrar é o professor Tomás. O professor Tomás vem aí com uma sede de conhecimento, sabe? É um cara super jovem, super atualizado. É um cara que eu estou encantada também com a forma dele trabalhar. E ele disse mesmo, muito organizadinho, sabe? Fiquei assim, quando ele me mandou o material dele para aprovação, até o coordenador acadêmico, o professor Alex, falou: Kathleen, que cara organizado, que cara rápido. Então, é um material belíssimo, onde ele vai trazer todo o processo de homeostasia biológica. Eu sempre digo que quem faz a pós-graduação, ele não quer saber o básico, ele quer saber mais. Isso. Eu não quero saber, eu vou te falar os principais. Não. Quem vai saber os principais vai ser depois. Eu quero todos. Então, a proposta que ele tem é de abraçar todo o processo homeostático de forma generalizada, ao mesmo tempo muito, muito direcionada. E a gente tem eu pedi para ele, e ele preparou também, está muito bom. A gente está falando de pandemia, né? Nós dormimos e acordamos nesse cenário caótico. Sim, felizmente. E quando eu fui dar o primeiro módulo da pós, que foi o módulo de hematopoiese, eu fiz questão de destinar um turno da minha aula para falar sobre a pandemia. Mas não era para poder conversar, para socializar, para conscientizar. Eu acredito que todos nós já tenhamos a sensibilidade e a conscientização. Essa altura do campeonato, já espero que sim. Então, o que foi que eu fiz? Eu puxei para dentro do meu módulo as condições que o COVID causa. O que é que o SARS-CoV-2 causa no processo de hematopoiese celular? E joguei a bola para o professor Tomás. Professor Tomás, nesse módulo de homeostasia, eu quero que o senhor conte para a gente por quê que o SARS-CoV-2 faz esse estrago homeostático tão grande. Cadê aí a trombose? Onde é que entra o dedímero? Por que eu tenho que tomar heparina? Para que serve a heparina de baixo peso molecular, de médio, de alto peso molecular? Qual a finalidade desses exames todos? Por que a pessoa tem que ter aquele cuidadozinho quando vai intubar e principalmente extubar? O que é que acontece com esse processo de fibrinólise? Por que o pulmão da gente tem esse quadro de vidro fosco? O que é a fibrina? Então, assim, nós temos um bônus só aí, com laço roxo. Perdão por interromper. Só aí, eu que não sou aluno matriculado da pós, que não sou da área da saúde, já fico assim perplexo, já fico assim maravilhado com a gama de possibilidades e de informações que são transmitidas num módulo como esse. Atualizadas. Entendeu? Porque a gente precisa formar profissionais que estejam vivendo isso e que a gente consiga engrandecer o dia a dia deles. E aquele profissional, aquele aluno que ainda não entrou no mercado, quando ele entrar, ele vai entrar por cima. Com certeza. Porque falar de homeostasia celular, o próximo módulo é falar de plaquetas. Não quero falar só de plaquetas. Tem muito mais nisso. Eu tenho várias células envolvidas, eu tenho todo um processo harmônico para que isso aconteça. E quando desarmoniza uma, o que é que causa? O que é que a COVID causa? Então, assim, esse módulo ele traz para a gente essa atualização
frente ao SARS-CoV-2 no processo de quebra da homeostase celular, ao mesmo tempo que ele vai contar para a gente, vai abrir esse leque de informações, sabe? Desde o básico da filha lá do processo do megacariócito lá no início até os maiores detalhes do processo, sem dúvidas nenhuma. Olha, doutora Kathleen, eu mais uma vez quero lhe agradecer acho que acredito que não só eu estou aqui transmitindo, né, o sentimento de todo mundo que está assistindo a gente, porque, como eu falei para você, deu vontade até de eu, que sou jornalista, fazer essa pós-graduação. Nossa! Se eu fosse você, eu faria. Vou estar me atualizando, né, informações super atualizadas. Doutora Kathleen, muito obrigado mesmo. Parabéns, primeiramente, pela paixão que você tem pela sua profissão. Você falou dos 3 P's, né? Esse profissionalismo que você tem, essa paixão que você tem, por você imprimir todo esse sentimento, toda essa roupa que você literalmente veste a camisa e passa para os professores, você que é coordenadora da pós-graduação, passa para todos os professores, e não só passa para eles, mas busca, acho que pessoas assim se conectam. Aquela história da química, que o semelhante dissolve o semelhante, né? Mas, assim, pessoas boas, elas se conectam, elas fazem ações boas, elas fazem cursos bons, pós-graduações excelentes, como é o caso da nossa de hematologia do GPI. Então, assim, muito obrigado mesmo. Parabéns por estar à frente dessa equipe. A gente vai estar sempre aqui, vou lhe chamar várias vezes para a gente bater vários bate-papos, né, sobre as várias ferramentas e as várias vertentes da sua área. Então, quero só agradecer mesmo você, tá bom? Não, imagina. Eu, mais uma vez, né, acabo que endosso o que eu falei no nosso início. A gratidão é minha. Obrigada pela oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre a pós, de falar sobre a hematologia, que é sempre um prazer muito grande. Existe essa necessidade, principalmente para que a gente tire da ideia de que hematologia qualquer um faz. Se qualquer um fizesse, a gente poderia ter ajudado o seu pai antes. Verdade. Tá? Verdade. Então, assim, a hematologia está aí para fazer a diferença e eu creio muito nisso. Por isso é que eu fiz dela o meu pão de cada dia, a minha paixão, sabe? A minha área de atuação de fato. E é isso que eu quero propor para todo mundo, que todo mundo veja a hematologia com os olhos que ela merece ser olhada, ser sentida, ser observada e ser trabalhada. Muito obrigada pelo espaço, agradeço ao Instituto GPI por apostar no meu nome, é um prazer fazer parte da equipe, de compor nesse momento a coordenação da nossa pós-gemato, vai ser um prazer trabalhar com vocês, um prazer receber todo mundo na nossa pós, a gente está aí, à completa disposição, né, para que a gente consiga construir um mundo melhor, um mundo com mais hematologistas sensíveis e empáticos. E humanos. Muito obrigada, doutora Kathleen Bezerra, mais uma vez. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Qualquer hora a gente pinta de novo por aqui com mais profissionais, com mais bate-papos enriquecedores sobre as nossas pós, nossos cursos aqui do Instituto GPI. Até mais.